Bom, olá pessoal, sou Guilherme Longo, sou professor e pesquisador aqui no Departamento de Oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde eu estudo diversos aspectos de ecologia marinha. E hoje vim aqui para conversar com vocês, então, sobre o dia que o mar pegar fogo, né? Vamos voltar o olhar aí um pouco para a nossa Amazônia Azul, né? Bom, a gente vive esse ambiente, esse momento, na verdade, né, de diversos ecossistemas no Brasil, em mais de 6 estados brasileiros em chamas, né? A gente está perdendo muito das nossas matas nativas, da nossa biodiversidade, tem derrubado muita floresta, né? E isso a gente perde, além dessa quantidade incrível de árvores e de diversidade ali, a gente perde muito dos benefícios que esses sistemas naturais nos dão, né? Então, por exemplo, a Amazônia, a gente sabe que retém muito do gás carbônico que vai para a atmosfera. Então, quando a gente desmata e queima, a gente joga isso de volta para a atmosfera e contribui, então, para a crise climática que a gente está vivendo, né? Continua esquentando o planeta. Enquanto isso tudo acontece, né, no ambiente terrestre, quando a gente vai para os oceanos, como eu vou mostrar agora na sequência, essa aparente calma que se esconde por baixo das águas claras aqui do Nordeste do Brasil, esconde também alguns problemas que ficam muito menos evidentes aos nossos olhos. Então, vocês estão vendo aqui um Recife do Nordeste do Brasil que sofreu esse evento de branqueamento, né? Como vocês podem perceber, eles mudaram de cor fortemente, né? E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o ano passado o Nordeste brasileiro foi atingido por uma onda de calor, onde a temperatura do mar subiu aí em torno de 3 graus. Né? E isso aconteceu concomitante ao pico dos fogos no Pantanal, né? Daquela grande queimada que houve no ano passado, e esse ano está havendo novamente. E eu estou certo de que grande parte das pessoas acabaram nem ficando sabendo que isso aconteceu. Né? E por que isso acontece? Isso acontece porque os corais, quando eles fazem uma associação com uma microalguinha que vive no tecido deles, conhecido como zooxantelas. E é essa microalguinha dele que dá a coloração. Então, quando você vê aquela imagem que ele está lá todo alaranjado, né, porque ele está cheio de zooxantelas. Quando fica muito quente, o coral expulsa essas algas do tecido e, com isso, o tecido dele fica transparente e a gente consegue ver através do tecido dele e ver o esqueleto branco. Por isso que fica aquela cor completamente diferente de um Recife saudável. E qual que é o grande problema, né, de ter um ambiente daquele totalmente branqueado? Porque quando a gente tem um ambiente saudável, com corais saudáveis, a gente tem muitos peixes associados, muita biodiversidade associada. E com isso, muitos benefícios. Quando a gente tem corais branqueados, a gente tem muito menos benefícios, muito menos biodiversidade, e a gente tem uma chance muito alta desses corais morrerem. E os corais são os grandes formadores de recife, né? Então, antes da gente começar a entender o porquê que é ruim que o coral branqueia e que o coral desapareça, né, é interessante a gente pensar o que é um recife. E para falar sobre o que é um recife, eu gosto sempre de voltar lá para a floresta, né? Voltar lá para a Amazônia, porque a Amazônia ela tá de maneira muito mais forte no nosso imaginário, né? Então, quando eu falo em floresta, sua cabeça consegue viajar para lá. Então, aproveitando um pouco disso, vamos fazer um exercício aqui de imaginar que a gente consegue voar. Imagina que você consegue voar em cima dessa floresta. E aí você olha para baixo, você vê esse monte de árvores, e você consegue entender que o que dá estrutura para a floresta são essas árvores. E que embaixo dessas árvores você tem uma imensidão de animais e outras plantas vivendo. Então você tem aves, tem mamíferos, tem répteis, tudo vivendo embaixo dessas árvores. E que quando você derruba essas árvores ou queima, você perde também essa diversidade toda. Agora vamos mergulhar num recife. Vamos flutuar sobre um recife, olhar para baixo, e aí o que você está vendo é uma imensidão de corais, né? E quando você olha para baixo, você vê esse monte de coral colorido, parece um monte de pedrinha colorida, mas eles são como as árvores, eles estão dando estrutura para esse recife, né? Eles estão dando complexidade, e com isso abrigam uma diversidade muito alta de organismos. E com essa diversidade vem associado aí, obviamente, bastante benefícios para a gente. E por que a complexidade é importante, né? Olha essa imagem, que maravilha. Isso aqui é um recife lá nas Ilhas Fiji.
Então, imagina que você é um peixinho nadando no oceano, num banco de areia, e de repente você se depara com isso aqui. Essa complexidade, que você vê um coral em cima do outro. Né? Isso aqui é basicamente uma metrópole subaquática, né? Onde o peixe consegue encontrar tudo o que ele precisa, um lugar para dormir, um lugar para comer, um lugar para até se limpar. Né? Então, essa complexidade ela é muito importante para isso. Né? E um recife ele pode ser feito de várias coisas. Ele pode ser um recife biogênico, né? Ou seja, que ele é feito de um coral crescendo em cima do outro, como a gente viu na imagem anterior, ou como a gente vê nessas imagens agora. Ele pode ser um recife feito de rocha, e em cima dele a gente tem um monte de corais que dão complexidade, como a gente está vendo nessas imagens, e a gente pode ter até recifes artificiais, né, que são feitos geralmente por naufrágios de embarcação ou outras estruturas, né, de maneira natural ou não, não natural, né, mas de maneira causada por um acidente ou de uma maneira mais intencional, né, isso já seria matéria para um outro papo nosso, né? Mas esses recifes artificiais também conseguem abrigar corais. Então, se a gente tem um branqueamento e uma perda desses organismos, a gente pode ter uma perda de diversidade bastante alta. Então, imagina, toda essa complexidade que vocês estão vendo nessa imagem, perdida porque os corais estão brancos e acabam morrendo. Então, agora, vamos fazer um exercício junto de ficar olhando para essa imagem aqui, e tentar entender alguns dos benefícios que ela nos traz. Ou seja, esse monte de corais crescendo um em cima do outro, né, traz uma grande complexidade para o ambiente. E essa complexidade, ela agrega uma biodiversidade muito alta. Né? Então, traz peixes, traz invertebrados, traz algas. Então, é como se fosse um oásis de diversidade no meio dos oceanos. Só para a gente ter uma ideia, 25% das espécies marinhas elas estão concentradas nesses ambientes de recife, mesmo que os recifes cubram menos de 0,1% de toda a superfície dos oceanos, ou seja, é muita vida concentrada em muito pouca área, né? Ou seja, esses ambientes são muito sensíveis. Então, eu costumo gostar bastante dessa analogia, dessa comparação, de que os recifes são como florestas tropicais nos oceanos. Então, quando a gente pensa num recife, a gente está pensando numa Amazônia embaixo da água, numa Amazônia azul, cheia de diversidade e cheia de benefícios para a gente. Então, agora eu vou fazer um exercício com vocês, a gente ficar olhando para essa imagem, onde a gente tem essa comparação de recifes e florestas, e fazer uma imersão sobre a diversidade que isso nos oferece. Um recife de coral é como uma grande floresta embaixo d'água. Ou como uma metrópole, com gente de todo tipo, onde você encontra tudo o que precisa. A diferença é que um recife não é lotado de gente, e sim de seres marinhos. Corais, peixes, moluscos, crustáceos, algas, tartarugas. E os lugares não são lojas, bancos, restaurantes, praças, mas sim os cantinhos onde os bichos podem achar comida, descansar, ou quem sabe até se esconder de um predador. Os recifes podem ter milhares de quilômetros de extensão e milhares de anos de existência. Então, quando você mergulha num recife, é como se você estivesse visitando um lugar histórico, que surgiu antes mesmo dos portugueses chegarem aqui no Brasil. E assim como nas cidades, nos recifes está todo mundo interagindo. Sabe o coral de fogo, que parece uma arvorezinha alaranjada? Ele serve de abrigo para os peixes pequenos se esconderem dos peixes maiores. Um belo esconderijo que até queima se a gente encostar. E já ouviu falar que os camarões são os faxineiros do mar? De noite, eles aparecem para limpar os peixes que estão dormindo. E ainda tem os peixes budiões, que comem pedacinhos do recife e ajudam a abrir espaço para outras espécies viverem. E nós, humanos, também estamos interagindo com os recifes o tempo inteiro. De certa forma, a gente também faz parte dessa grande cidade. Eu gosto sempre de pensar que a gente fica olhando essas coisas da natureza e fica extremamente encantado, e às vezes a gente se afasta um pouco e esquece o quanto que a gente faz parte disso, né? E o quanto que a gente pode
ter impactos sobre isso, tanto impactos positivos quanto impactos negativos, né? Então, se a gente for pensar nos benefícios que que esses ecossistemas naturais nos trazem, né, tanto as florestas quanto os recifes, né, a gente pode pensar em vários, né, tanto relacionados a clima, a chuva e ao uso direto também, né, como quando a gente pesca, quando a gente obtém faz turismo nessas áreas, né? Então, se a gente for pensar no turismo aqui no Nordeste do Brasil, por exemplo, essa é uma imagem aqui do Rio Grande do Norte, isso movimenta muitas pessoas, né, em torno desses ambientes. Então, não só a pessoa que leva o turista até lá, mas toda uma rede, né, que traz o turista até aqui, a hospedagem, a alimentação. Então, a gente precisa ter um ambiente desse saudável para que ele continue sendo visitado, né? A gente tem um turismo de mergulho, por exemplo, né? Isso aqui é lá em Fernando de Noronha, por exemplo, o mergulho movimenta muitas empresas por lá, muito dinheiro também. Então, isso depende necessariamente de ter um ambiente saudável. Ninguém quer pagar para visitar um ambiente que não está saudável. Então, esse é um benefício simplesmente pelo fato de estar saudável e que os ecossistemas recifais nos oferecem. E, obviamente, a pesca, né? Que a gente consegue entender o benefício direto para o pescador, né? Que obtém o recurso, sustenta a sua família com base nisso, às vezes até essa pesca de subsistência também, né? Ou seja, que a pessoa pesca para comer, né? Mas também toda a cadeia envolvida na pesca. Então, quando você come um peixe, por exemplo, é um benefício que o oceano está trazendo para você, né? Então, só para a gente ter uma ideia da quantitativo, mais ou menos 500 milhões de pessoas dependem de recifes para alimentação e sustento, seja através da pesca ou através do turismo, né? E se a gente for pensar só na pequena escala, ou seja, só aquele pequeno pescador, o pequeno operador turístico, são 6 milhões de pessoas. E essa estimativa ela é considerada muito abaixo do que realmente deve ser. Vocês imaginam os milhares de vilarejos de pesca e de turismo que existem pelo planeta todo, cada ilha no meio do Pacífico, com recifes maravilhosos e com famílias inteiras, vilas inteiras, dependendo dos recursos de pesca desses locais. Ou seja, é muito importante que a gente pense nesses ambientes também como provedores de benefícios para as pessoas, né? Então, no Brasil, é esse cenário que a gente vê, né? A gente está vendo aqui uma foto de um Recife no Rio Grande do Norte. Vamos fazer de novo aquele exercício de olhar para essa imensidão de recifes aqui e tentar entender alguns dos benefícios que eles nos trazem. Agora você já sabe que os recifes de coral são lindos, diversos e essenciais para a vida de muitos seres marinhos. Mas você já parou para pensar em como os recifes afetam a nossa vida? Para começar, tem o turismo. Milhares de pessoas viajam todo ano para mergulhar e conhecer de perto essas metrópoles embaixo d'água. Isso gera empregos e sustenta toda uma rede de hotéis, restaurantes e agências de turismo em diversos municípios do litoral brasileiro. Além do turismo, esses e tantos outros municípios dependem também da pesca. E a pesca depende de recifes saudáveis. Quando você come um peixe, um polvo ou uma lagosta fresquinha, esse bicho provavelmente passou por um recife de coral antes de chegar no seu prato. Porque lembra, os recifes servem de berçário e casa para muitas espécies. Então eles acabam sendo uma fonte de comida para a gente e uma fonte de renda para pescadores e empresários dos mais diversos ramos. Tem outro serviço muito importante que os recifes oferecem para a gente: a proteção das praias. Os recifes podem se estender por milhares de quilômetros. Assim, eles funcionam como uma espécie de muralha embaixo d'água e ajudam a conter o avanço da água sobre as cidades costeiras quando o mar está muito agitado. A importância dos recifes não para por aí. Já imaginou que o segredo para a cura de doenças ou o ingrediente do próximo creme da juventude pode estar logo ali, embaixo d'água?
Os recifes abrigam muitas substâncias que podem ser utilizadas como medicamentos e cosméticos. Os recifes de coral fazem muito pela gente e pelo planeta. Para aproveitarmos tantos benefícios, tudo que a gente tem que fazer em troca é protegê-los. Bom, essa imersão ela traz para a gente alguns outros benefícios que eu não tinha citado, né? Então, se a gente pensar na proteção costeira, no quanto isso é importante, a gente está vendo o nível do mar aumentando mais rapidamente do que aumentou desde 1900, né? Então, a gente tem previsões aí de locais costeiros serem completamente submersos pela água. Onde tem recifes, os recifes vão ajudar, então, contra a subida do nível dos oceanos, mas principalmente segurando as ressacas, né, e os eventos extremos que isso pode trazer para a gente. E tem essa questão também de várias substâncias aí que podem ser utilizadas para a fabricação de fármacos e até cosméticos, que vêm também nesses ambientes. Então, quando a gente destrói um recife, quando a gente destrói um ambiente natural desse, a gente está perdendo toda essa potencialidade de benefício que eles nos dá, né? Bom, e como é que são os recifes brasileiros, né? Porque quando a gente pensa em Recife, a gente às vezes já vem essa imagem da grande barreira de corais na nossa mente, de um ambiente assim colorido, com corais cheios de dedinhos, né? Às vezes é isso que povoa o nosso imaginário. E quando a gente chega no Brasil, a gente tem essa imagem que vocês já viram aqui do Nordeste do Brasil, e quando a gente vai para baixo d'água aí que as diferenças começam a aparecer. Então, nessa imagem, a primeira grande diferença que vocês já devem estar notando é que os recifes brasileiros têm uma água um pouco mais turva, né? Ela é um pouco menos transparente do que a água que a gente está acostumado a ver nos recifes do Pacífico, do Caribe, né? E isso tem muito a ver com a nossa costa brasileira ter tantos rios que desaguam, né? A gente tem muita influência de rio. Então, desde o Rio Amazonas, Rio São Francisco, a gente tem vários rios ao longo da costa que trazem bastante aporte, né, terrestre, matéria orgânica, sedimento, e tornam a água, assim, um pouco mais escura, né, mais turva, e com muito nutriente, o que a maioria dos corais do planeta não resistiriam a esse momento, a esse ambiente de muito nutriente e pouca luz entrando, né. Uma outra coisa que a gente vê nessa imagem, que é interessante, é que os corais do Brasil, a maior parte deles são assim, ó, como vocês estão vendo aqui, bem bolotinhas, né? Mas o que é interessante é que esse coral, é o Mucismilia brasiliensis, ele só acontece no Brasil. Não adianta você procurar em nenhum lugar do mundo, só vai achar aqui no Brasil. Então a gente tem um alto nível de espécies que só ocorrem aqui, né, que são as joias aí brasileiras, que só podem ser vistas aqui. Então a gente tem que proteger bastante essas espécies únicas. Perder essas espécies significa perder uma espécie para sempre, né, o que a gente não quer que aconteça. Vamos para uma coisa que parece um pouquinho mais complicada, mas vou mostrar que não é. O que vocês estão vendo aí é um mapa da diversidade marinha no planeta. E parece bem complicado, mas é o seguinte, quanto você vê as áreas costeiras aí, né, biodiversidade marinha nas áreas costeiras, e quanto mais vermelhinho, tá, mais diverso mais espécies tem, né, nessas zonas costeiras. Então a gente vê que aqui entre a Indonésia e a Austrália, aqui a gente tem uma área bastante vermelhinha chamada de Triângulo dos Corais. Então lá é a maior diversidade nos recifes no planeta, porque ali ficou estável ao longo da evolução, era um ambiente rasinho, aí subia o nível do mar, descia, foram gerando novas espécies. Quando a gente vem aqui para o Atlântico, né, a gente tem aqui tudo meio alaranjado, mas é um oceano muito novo, né, bastante novo, pensando na idade da Terra, né, um oceano novo que tem menos diversidade, mas que tem espécies únicas, como eu comentei com vocês, né. Ou seja, quando eu comparo lá o Indo-Pacífico, que é o Triângulo dos Corais, com o Caribe e o Brasil, aqui o Atlântico Sul, né? O que a gente vê? A gente vê que lá no Indo-Pacífico, os corais eles gostam do rasinho, onde entra bastante luz, né? Tem uma diversidade alta, mas eles não vão mais profundo. Aqui no Caribe, você tem uma diversidade mais alta aqui no Brasil, mas os corais têm menos do que tem lá no Pacífico, e eles vão lá profundo. E aí, quando você chega aqui no Brasil, que é esse terceiro quadradinho aqui, você já vê que até a caixinha está mais turva, né?
Por quê? Porque a gente tem aquela coisa que eu falei para vocês, a água muito turva, bastante nutriente, e aí esses corais, eles são como os brasileiros, né? Eles se viram, tá? Os nossos corais, eles são bastante generalistas, eles se dão bem em várias profundidades, né? Eles ocorrem em várias condições, e a gente vê que tem uma predominância desses corais massivos, bolotinhas, como eu mostrei na imagem anterior. O que é interessante é que a gente tem recifes no Brasil ocorrendo desde a foz do Rio Amazonas, que são recifes que ficaram recentemente famosos, né, até aqui Santa Catarina, que são recifes rochosos, ou seja, temos milhares de quilômetros de costa onde a gente pode encontrar recifes. E com isso a gente tem uma diversidade muito alta de recifes, ou seja, tem lugar que você vai que você vê um monte de esponjas, que são esses animais aqui. Tem lugares que você vai, que você vê um monte de corais, outros que você vê gorgônias, outros que você vê algas. Então você vê ambientes muito diversos e cada um deles consegue sustentar determinada biodiversidade e benefícios diferentes para as populações, né? A questão é que essa heterogeneidade toda, né, essa diferença toda de Recife, ela está sendo atacada por um fenômeno conhecido como expansão azul. E aqui eu coloquei um monte de gráfico para vocês, eu espero que vocês não estejam espremendo o olho para ver esse gráfico, porque a única coisa que a gente precisa ver aqui é essa curvinha subindo ao longo do tempo, né? Então vocês percebem que essa curva azul, ela está aumentando aí ao longo do tempo. Cada quadradinho desse é uma atividade diferente que a gente desenvolve nos oceanos e como elas têm aumentado. Então, desde o cultivo de animais para consumo, né? Então a gente cultiva animais nos oceanos para consumo, a gente utiliza para exploração de petróleo, a gente utiliza para cargas, para cabos submarinos, né, para cruzeiros. Então, a gente, depois de explorar muito o ambiente terrestre, a gente tem invadido, de certa maneira, o ambiente marinho, num fenômeno conhecido como expansão azul. E o resultado dessa expansão toda é justamente o surgimento de diversas ameaças, né? E o que a gente está vendo aqui nesse mapa do Brasil, esse recorte em branco aqui é o que a gente chama de zona econômica exclusiva, né? É uma zona que o Brasil tem direito de explorar, né? Tem soberania aí. E quanto mais vermelho nesse mapa, é maior o nível de impacto que essas áreas elas estão recebendo, né? E aqui eu estou falando de diversos impactos, né, de impactos cumulativos. Então, não é só a poluição, não é só o plástico, não é só o esgoto, não é só a pesca, não é só a mudança climática, é tudo junto, né? Então, a gente vê ambientes aqui no sudeste e sul do Brasil bastante impactados, né, onde a gente tem uma grande densidade de população, a gente tem muita gente morando, então tem muito impacto, muita exploração. A gente vê aqui também, por outro lado, aqui em cima, na foz do Amazonas, o que é muito preocupante, já que esses recifes são verdadeiros corredores entre os recifes brasileiros e os recifes do Caribe, né? Então, o cenário é de que a gente está com uma costa brasileira sob forte impacto. É bem generalizado, são raros os locais onde a gente não vê a cor laranja ou vermelho aqui ao longo de toda a costa brasileira. Ou seja, a gente precisa voltar os nossos olhos para a nossa Amazônia Azul, que é isso que a gente está vendo nesse mapa. Né? Porque os impactos que a gente está tendo lá na nossa Amazônia Verde, eles estão se refletindo também na nossa Amazônia Azul. E certamente o que a gente faz aqui na Amazônia Azul também vai afetar a nossa Amazônia Verde, porque os oceanos também têm um papel importantíssimo na produção de oxigênio, por exemplo, em retirar o carbono da atmosfera, assim como as florestas. Então, está tudo conectado, ambas as Amazônias estão conectadas. Né? Então, além disso, a gente pensa na crise climática, né? A crise climática ela é bastante sentida nos ambientes terrestres, né? Porque a gente vê assim, fica muito seco, muito quente, falta chuva ou chove demais, enquanto que no ambiente marinho a gente às vezes não consegue sentir essa onda de calor, porque poucos de nós está todo dia dentro da água para sentir que a água esquentou ou que chegou uma onda de calor. Mas eu mostrei para vocês o efeito de uma onda de calor. E esse mapa aqui ele mostra que o planeta, quando a gente fala em aquecimento global, não é só a Terra que aquece, o oceano todo aquece. E com uma água mais quente, fica mais difícil para os bichos sobreviverem, né? Os organismos eles têm uma tolerância de temperatura, né? Então, imagina se você está lá em 35 graus, sem sombra, né? Tudo muda no seu metabolismo. Então, isso acontece também com os animais. E a água mais quente, ela acaba ficando também com menos oxigênio disponível.
Então a água fica quente sem oxigênio. Vocês já imaginaram como é que é viver num ambiente assim? Fica muito difícil para a biodiversidade marinha. Uma outra coisa interessante que a gente pensa pouco quando a gente fala de aquecimento global, crise climática, é por que ela é causada, né? Ela é causada porque a gente produz muito gás carbônico e outros gases de efeito estufa, metano, enfim, vários outros gases, e eles formam um verdadeiro cobertor sobre a Terra. Então, os raios solares entram, aquecem a Terra, e quando ele reflete, ele não sai, ele fica preso dentro da Terra, como se a gente colocasse um papel alumínio em volta da Terra e colocasse isso dentro do forno. O calor não sai, né? Ele fica ali dentro. Agora, o que é interessante é que esse gás carbônico que está na atmosfera, ele é incorporado pela água do mar, né? Então, quando você deixa um copo d'água do lado da sua cama e vai dormir, no dia seguinte você olha para ele está cheio de bolinha. Por quê? Porque enquanto você dormia, o ar interagia com a água. E isso está acontecendo o tempo inteiro. Quando você olha para o horizonte oceânico, você está vendo a atmosfera interagir com a água, né? Então, essa interação entre o oceano e a atmosfera, o carbono ele acaba entrando na água do mar, né? Causando algumas reações químicas que geram ácido, né? O ácido carbônico. E com isso você tem uma água mais ácida. E qual é o problema de ter uma água mais ácida, né? Um dos principais problemas é que muitos bichos precisam fazer suas carapaças, conchas e esqueletos de materiais conhecidos como carbonato de cálcio, parecido com gesso que a gente tem em casa. E quando está muito ácido, esse material não consegue se formar e, pior de tudo, muitas vezes ele acaba dissolvendo. Então a gente está tornando os oceanos mais quentes, mais ácidos e sem oxigênio. Então está dificultando bastante para a biodiversidade marinha. E a grande causa disso é justamente a crise climática, que é acentuado pelas queimadas, pelo desmatamento, pelo nosso consumo indiscriminado aí, de bens de maneira geral. Ou seja, está tudo conectado, né? Quando fala de queimadas, de derrubadas, isso também impacta a nossa Amazônia Azul. Ok, eu tenho passado boa parte do meu tempo focado nessa pergunta aqui, de como os recifes brasileiros estão lidando com essas mudanças todas e com tantos impactos. E eu vou tentar conversar com vocês sobre como a gente tem feito isso, né? Como que a gente está tentando montar esse quebra-cabeça. A gente está fazendo isso ao longo de uma linha do tempo. Então, imagina os recifes no passado, no presente e no futuro. Então, por que eu estou interessado nos recifes no passado? Porque a gente tem que entender a história dos recifes. O que a gente olha hoje talvez não seja a melhor forma que os recifes já tiveram, né? Mas a gente tem que olhar o que está acontecendo hoje, observar fenômenos naturais, como que a natureza reage a esses impactos, né, como que se recupera, e a gente tem que também tentar prever o futuro, né, e a gente tem feito isso de algumas maneiras. Vou conversar rapidamente com vocês sobre isso. Então, vamos lembrar aí da importância de resgatar o passado. Para isso, eu trouxe aqui a linha do tempo dos telefones celulares, né, e aí eu pergunto, qual que é a sua referência, né? Dependendo aí da sua idade, que a gente não vai falar sobre isso, mas dependendo da idade, você conhece esse telefone aqui do lado esquerdo, né? O famoso tijolão, um dos primeiros celulares que foram criados, né? Eles eram grandes, a bateria durava pouco, me disseram, tá? Não conheço também. Eles tinham esse flip, né? Tinha uma anteninha, teclado. Agora, mais recentemente, a gente conhece os telefones celulares como um smartphone, que ele é apenas uma tela e você faz tudo ali no touch, às vezes tem poucos ou nenhum botão, né? Ou seja, a gente muda a referência. Se eu perguntar para uma pessoa de 15 anos hoje como é um telefone celular, provavelmente a descrição dessa pessoa vai ser mais parecida com um smartphone, né? Se eu perguntar para uma pessoa mais velha como que era um celular quando ele tinha 15 anos ou quando ela tinha 15 anos, talvez ela vai responder alguma coisa parecida com isso, com botões, com antenas e tudo mais. Por isso que é importante resgatar o passado das coisas, porque eu posso fazer a mesma pergunta sobre os recifes, né, e perguntar, como que é um recife saudável para você? Para uma pessoa de 15 anos hoje. A pessoa vai descrever. E aí eu pergunto para uma pessoa que teve 15 anos muito tempo atrás, como era um recife saudável quando você tinha 15 anos? E aí essa descrição da saúde do Recife, ela certamente vai mudar. Então, recuperar esse passado é importante porque provavelmente 50, 60, centenas de anos atrás, os recifes estavam numa condição de saúde melhor. E é lá que a gente tem que mirar, né, em um ambiente mais saudável, porque quanto mais saudável, mais biodiversidade, mais benefícios. Então, como a gente faz isso? A gente vai lá e pergunta
para quem esteve lá e viu a história acontecer. Então, por exemplo, pescadores. Então, a gente conversou com pescadores na costa brasileira inteira e perguntou, quando que você pegou mais peixe na sua vida? Quando que você pegou os maiores peixes na sua vida? E o resultado dessas perguntas mostra o seguinte, que a maior parte dos pescadores diziam que no passado eles pescavam muitos peixes e muitos peixes grandes. Que quando eles tiveram os primeiros filhos deles, os peixes já estavam um pouquinho menores e já eram um pouco menos. E que agora, quando os filhos deles se tornaram pescadores, tem um cenário de muito menos peixe e peixes muito pequenos. Então, o que a gente vê hoje, o que a gente come hoje enquanto pesca, o que a gente consome, já é muito diferente do que se consumia 50, 60 anos atrás. Então, além da abundância, que é fácil de entender, né, o problema de ter menos peixes, por que é um problema ter peixes menores? Porque quanto maior o peixe, mais filhotes ele consegue colocar no mar, ou seja, mais peixinhos ele coloca no mar. Então, se a gente está fazendo com que os peixes encolham, né, eles vão se reproduzir mais cedo e deixar menos filhotes aí nos oceanos. Isso é um problema grave. Uma outra forma que a gente tem utilizado para recuperar o passado dos recifes é olhar para cartas náuticas, né? Que na verdade, navegadores que passavam pelo Brasil e desenhavam, né, onde estavam os recifes. Isso aqui é uma carta náutica feita por um navegador francês em 1861, na região dos Abrolhos, no sul da Bahia. E a gente vê todo esse contorno marrom aqui, é onde tinham áreas de recife. Então a gente consegue pegar essa carta náutica, né, que é uma espécie de mapa onde a gente tem profundidade e tem que tipo de fundo está em cada região. Eu consigo pegar isso e comparar com as imagens de satélite atuais, né, com bastante resolução. E o resultado tem sido ruim, porque ele tem mostrado uma redução entre 20% e 40% na área de Recife. Ou seja, a gente perdeu entre 20% e 40% dos recifes. Isso é o equivalente a dizer, lembra que a gente fez aquela paralela entre florestas e recifes? Então é o equivalente a dizer que a gente desmatou, né, cerca de 20% ou 40% dos recifes que a gente tinha nessa região. Ou seja, a gente está desmatando a floresta e está desmatando, entre aspas, os recifes. Está perdendo muito área de recife, área de floresta e área de recife. Ou seja, perdendo área desses ecossistemas tão importantes para a gente. Né? Isso é bastante preocupante. Por que a gente perdeu essa área? Porque, bom, historicamente a gente utilizou corais, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, né, para construção. Olha aqui um coral sendo utilizado como blocos. Né? Lembra que eu falei que eles fazem esqueletos de carbonato de cálcio, de gesso. Então, eles eram utilizados diretos como tijolo, né, basicamente, ou para explorar cal mesmo. Né? E uma outra causa seria justamente pelo mau uso da terra que a gente faz nas regiões costeiras, nas beiras de rio, por exemplo. Isso aqui é um rio naquela região da Carta Náutica, e se você for olhar aqui, ó, grande parte da vegetação nativa aqui já foi desmatada, né, para a agricultura, e boa parte do manguezal também, que é esse ecossistema tão importante em filtrar, né, tanto dessa matéria orgânica que vem do continente, ele já foi bastante degradado, ou seja, o que a gente faz na Terra afeta os oceanos, porque acaba chegando muito mais nutriente, muito mais sedimento, e literalmente soterra os recifes. Então a gente perdeu áreas recifais provavelmente por conta desses dois fatores, a exploração direta e o mau uso da terra de áreas costeiras, aumentando o aporte de sedimentação. Né? Então é muito importante a gente pensar sobre isso. Então vamos agora entrar lá, olhar lá para o futuro. O que a gente tem previsto para o futuro? Bom, se você olhar para um Recife tropical hoje, num lugar quentinho, você vai ver corais, vai ver peixes herbívoros, né, vivendo por lá. Mas o futuro, ele pode, porque depende da gente, nos reservar transformações drásticas, como essa. Então, no futuro, esse mesmo Recife pode deixar de ter corais e ter muito menos peixes herbívoros e ser, na verdade, dominado por algas. A gente não tem nada contra algas, mas quando o ambiente ele é dominado por uma coisa só, a gente perde diversidade e perde muitos dos benefícios. Quando a gente olha para recifes extratropicais, ou seja, de São Paulo para baixo, que estão fora dos trópicos, hoje a gente vê muitas algas. Né? E o que a gente espera ver no futuro? A gente espera que no futuro esses ambientes eles fiquem mais favoráveis para a chegada de corais
e para a chegada de peixes que hoje só acontecem nas regiões quentinhas. Ou seja, essa região mais fria vai esquentar e ficar agradável para que esses organismos ocorram lá. Aí você pode falar, poxa, que legal, vai mudar, vai ter um monte de coral em São Paulo e em Santa Catarina, que bacana. Mas, na verdade, isso depende de várias coisas. Depende de ter populações saudáveis para mandar seus filhotes para lá, de certa forma. Depende de ter condições locais boas para que essas populações cheguem e realmente se estabeleçam, né? E, de certa forma, vão impactar certamente esses ambientes, porque hoje os recifes de Santa Catarina e de São Paulo, eles já funcionam de certa maneira e eles já trazem benefícios de certa maneira específica. Com a chegada dessas novas espécies, né, as coisas podem mudar bastante e nada garante que essa mudança vai ser para melhor. Ou seja, a gente prevê mudanças drásticas, tanto nos trópicos, num lugar quentinho, quanto fora dos trópicos, num lugar mais frio. Por que isso vai acontecer? Isso vai acontecer principalmente através de uma degradação das teias alimentares. Então, quando a gente olha aqui do lado esquerdo, a gente vê uma teia alimentar, né? Quando a gente vê um grande predador, um tubarão, comendo os peixinhos menores, que comem os peixinhos menores, que comem algas, né? E isso funciona de uma maneira muito equilibrada. À medida que você vai perdendo determinados peixes, né? Porque a gente pescou tudo, então lembra, os pescadores falaram que a gente agora só tem peixe pequeno, a gente já tem uma degradação dessa teia alimentar. E, à medida que a gente perde, a gente vai tendo um sistema muito simples e que funciona muito pouco eficientemente. Então, a gente perde eficiência, né? Eu volto na teia alimentar porque essa é uma forma da gente entender o ecossistema natural como um motor, né? Que leva energia, matéria de um lado para o outro. Quando isso perde eficiência, a gente perde também benefícios. Então, a gente está olhando para um cenário de possibilidade de transformação na escala de paisagem mesmo, submarina, né? Então, a gente está... outros experimentos que a gente fez mostram que a gente pode perder ambientes complexos, como esse aqui desse lado esquerdo, cheio de peixinhos, para um ambiente que vire um tapete, um verdadeiro tapete de um organismo só, vazio, sem peixes. Então, a gente pode perder muita diversidade, certamente vai perder muitos dos benefícios, né? Embora ainda seja bonito, um ambiente diverso e complexo como esse é muito mais bonito e nos traz muito mais benefícios. Ok, eu sei que eu estou trazendo algumas notícias aí que parecem muito ruins, então vamos olhar para o presente e tentar ter algum sopro de esperança. No começo dessa nossa conversa, eu mostrei para vocês esse cenário de branqueamento, né? Os corais todos brancos por causa da onda de calor. Essa onda de calor foi embora e o que aconteceu foi que a maior parte dos corais dominantes, ou seja, 95% dos corais mais abundantes nesse lugar, conseguiram se recuperar. Então, a gente tem, ao mesmo tempo que uma grande fragilidade, a gente tem também uma grande capacidade de resistência e de se recuperar, né? Isso aconteceu para as espécies mais comuns. Algumas espécies mais raras, infelizmente, não conseguiram resistir a esse evento tão drástico, né? Tiveram uma redução muito forte nas populações, diminuíram muito de abundância, talvez até desapareceram de alguns lugares. Então, é importante a gente olhar tanto para essa fragilidade, mas também para essa capacidade de recuperação. Se a gente conseguir deixar, controlar os impactos mais locais e diretos, como poluição, pisoteio, a gente consegue dar as condições que os corais precisam para conseguir resistir a esses problemas mais globais, como o aquecimento e as ondas de calor, que vão ficar cada vez mais intensas e frequentes no futuro. Então, olhando para aquela linha do tempo, o que a gente pode fazer com isso? A gente já sabe que os recifes mudaram bastante, eles já foram mais saudáveis, que hoje a gente tem sinais de fragilidade, mas também de resistência e resiliência, e é nessas duas que eu gostaria de me agarrar, porque senão, no futuro, a gente vai perder muita diversidade e muito dos benefícios. Então, o que a gente pode fazer? Embora pareça muito catastrófico, a gente tem que usar esse conhecimento do passado e do presente para tentar entender o que a gente pode fazer para prevenir essa perda de serviços e de benefícios, né, e perda de biodiversidade do futuro. O que a gente pode fazer para
para prevenir que isso aconteça. Reduzir esses impactos locais, mudar nossos padrões de consumo, pensar em alternativas de matriz energética melhor, e eu acho que a gente tem que fazer isso, eu espero que a gente consiga fazer isso antes que o mar pegue fogo, né? Assim como está acontecendo com tantos dos nossos ecossistemas terrestres. Eu já mostrei para vocês que os recifes, assim como as florestas, já estão perdendo área. Então só falta o Recife pegar fogo para que a gente volte as atenções também para a Amazônia Azul. A gente tem que entender, então, que esses impactos que a gente faz sobre o planeta, eles são não só sobre a Amazônia, ou os recifes, ou sobre o Pantanal, ou sobre os campos, né, os rios, eles são impactos globais. E os ecossistemas funcionam de maneira global. Então a gente precisa de soluções que englobem todos esses ecossistemas e que nos permitam seguir usufruindo desses benefícios por muito tempo. Então, para finalizar a nossa conversa aqui, eu gostaria de agradecer bastante ao pessoal do festival. Incrível poder compartilhar um pouco do que a gente faz aqui. Grande parte do que vocês ouviram aqui tem apoio dessas instituições. Eu queria agradecer bastante a equipe do meu laboratório, que traz aí essa luz para a gente, né? Pesquisadoras e pesquisadores de bastante capacidade, assim, que têm lutado para fazer ciência, né? E falar que o que eu mostrei para vocês aqui hoje é genuinamente ciência brasileira, que a gente vai continuar fazendo a favor de tudo, das pessoas, né? Vida longa a ciência brasileira. E queria mostrar para vocês aqui o contato nosso, para vocês ficarem à vontade para entrar em contato nas redes. Nós estamos aqui no Instagram, no De Olho nos Corais, e também no Twitter, na tag MarineEcoBR. Tem também o site do nosso laboratório, onde vocês podem acompanhar mais o nosso trabalho. E fiquem realmente à vontade para mandar mensagens para a gente conversar. Esses canais servem para isso. Tiverem curiosidade sobre os oceanos, fiquem absolutamente à vontade para entrar em contato com a gente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E obrigado. Vida longa à ciência brasileira.